Turma do Propósito, e aí, meu irmão, estamos quase terminando a semana. Estamos também quase terminando o segundo livro dos Reis. Meu querido, você não pode perder. Terça-feira é o fechamento do segundo livro dos Reis, o último capítulo e dia de live. Nós vamos ter a nossa live e vamos ter sorteios especiais, fechando aí o ano. Nós vamos sortear alguns brindes alusivos ao propósito que você está participando. O nosso propósito, você que chegou agora, quero repetir, é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e aplicar o que você vai aprendendo aqui da palavra na sua vida, meu querido irmão. Nós estamos aí, começamos em janeiro, muita gente dizia, pastor, nunca li um livro inteiro das Escrituras. E nós estamos terminando, se as minhas contas não estão erradas, o 12º livro da Bíblia, segundo livro dos Reis. Nós vamos agora ter live apenas no ano que vem. Pensa nisso, meu irmão. Então não deixe de participar terça-feira. Qual o horário? Às 19h50, às 19 horas e 50 minutos, eu lanço aí o link no nosso grupo para que você possa acessar. Nossa live tem duração geralmente aí de 1 hora. Nessa live nós interagimos, conversamos, eu faço perguntas sobre o livro, a gente tem a oportunidade de orar, sempre a gente ora agradecendo também pelo livro estudado, pedindo a Deus que nos abençoe nessa jornada, nesse propósito que assumimos. Então, meu amado, nós vamos agora para o capítulo 21, e gostaria que você pensasse no que foi dito ontem. Vamos relembrar rapidinho. Ezequias foi curado por Deus de uma doença incurável. O Senhor mandou o profeta Isaías dizer para ele, coloca a sua casa em ordem. E Ezequias era um homem de Deus, um homem temente a Deus, de maneira que a Bíblia diz que não houve nenhum rei entre os reis de Judá, portanto o reino do sul, que se apegasse ao Senhor como o rei Ezequias se apegou. Ele temeu de verdade ao Senhor, por isso o Senhor deu a ele grande livramento sobre o rei da Síria, deu a ele também mais 15 anos de vida, mas o rei vacilou. Teve um momento em que Ezequias se iludiu com seu poder, com seu bem-estar. Por isso, irmãos, que a gente às vezes pergunta assim, por que nós passamos por tanta prova? É porque nos momentos da prova nós buscamos mais a Deus. Geralmente nos momentos de bênçãos, a nossa tendência é nos esquecermos do Senhor. Infelizmente, irmãos, eu estou dizendo isso e é verdade. Quando nós estamos atribulados, passando por situações difíceis, perseguições, nós estamos sendo ameaçados, estamos passando por algum problema de enfermidade, algum problema financeiro, uma situação que a gente não sabe qual seria a solução, nós nos vestimos de pano de saco e clamamos ao Senhor. O Senhor restaurou a sorte de Ezequias. Ezequias recebe visitantes de uma terra longínqua chamada Babilônia, e o inocente de Ezequias mostra tudo que tinha, toda a riqueza, e o profeta traz para ele uma palavra dizendo, olha, já que você mostrou tudo, não vai ter nada que eles não levarão de você, e ainda vão levar seus filhos para serem eunucos no palácio. Sabe o que Ezequias falou? Boa essa palavra, porque ele pensou, enquanto eu viver vai haver paz e segurança. Ezequias foi um homem que errou, porque pensou apenas no presente. E eu e você, meu irmão, nós não podemos pensar apenas no presente. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um povo e que Deus nos escolheu e nos chamou para sermos seu povo santo, semente santa. Por isso, meu querido irmão, os filhos que você gera, antes deles serem seus, eles já foram na eternidade planejados por Deus. Além de serem seus filhos, pensem nessa verdade espiritual, eles são também seus irmãos em Cristo. O Senhor deu a responsabilidade para que você cuidasse deles, para que você investisse tempo neles, para que você inculcasse neles que não existe um outro Deus, que o Senhor Deus é o único Senhor, que é o único digno de ser amado de todo coração, alma, força e entendimento. Que esse filho foi planejado na eternidade pelo Senhor. Às vezes ele chega na vida do casal sem querer, mas ele foi planejado cuidadosamente no Senhor para cumprir um propósito. A Bíblia vai nos dizer que os nossos filhos são santos, em 1 Coríntios 7,14, que quando existe um que crê, os filhos são santos. Eu acredito na aliança de Deus para com as minhas filhas. Eu acredito que a Lorena e a Giovana pertencem, antes da fundação do mundo, ao Senhor. E eu acredito que Deus tem uma aliança com a minha geração. Não sei se eu verei meus netos, bisnetos, tataranetos, mas eu acredito que o Senhor tem uma aliança com eles. O Senhor há de usar a minha geração, a minha descendência, para ser bênção em suas mãos, porque assim ele tem feito ao longo da história, meu querido irmão. Mas Ezequias esqueceu disso. Ezequias esqueceu que nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte de um plano maior, que não vale a pena uma vida de paz se eu não planejo deixar para os meus filhos aquilo que é importante. E o que é importante? Vamos lá. Tem tantas pessoas nos dias de hoje que se preocupam em deixar para os seus filhos bens materiais. Talvez eu esteja falando com alguém que está morrendo de preocupação sobre como vai pagar os estudos do seu filho, o que você vai deixar para o seu filho de bem material. Meu irmão, eu quero dizer para você, se você deixar muito bem, se você tiver condição, muito bem, mas se você não tiver, e eu não estou dizendo isso aqui para você arrumar uma desculpa para não fazê-lo, a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, mas você não deve se preocupar com isso, porque de todas as bênçãos que o Senhor pode nos conceder, a menor de todas elas são as bênçãos materiais. Nós vivemos, irmãos, num ambiente espiritual. Nós temos toda a sorte de bênçãos antecipadamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros nas regiões celestiais. Isso significa que tudo aquilo que era de Jesus, Deus escolheu compartilhar conosco. Não perca isso de vista.
Por isso, seu filho já tem tudo que ele precisa, o Senhor provedor cuidará dele em todos os detalhes. Qual que é o seu papel, meu irmão? Investir naquilo que é importante. O que é importante? Colocar em ordem a sua casa. Ao invés de deixar herança, deixe um legado. Ao invés de deixar herança, meu querido irmão, material, que pode ser contada, contabilizada, deixe para o seu filho a lembrança de que você foi um servo de Cristo. Deixe uma lembrança que seja indelével, que não possa ser apagada da mente dele, do seu temor pelo Senhor. Preste atenção, Ezequias foi um homem deste tipo, desta forma, apegado a Deus, mas ele esqueceu-se, nos anos finais, de dedicar os últimos momentos da sua vida a cuidar do seu filho, que ainda nem havia nascido. Manassés começa a reinar, 12 anos, eu levei você a pensar nisso. Imagina, Ezequias teve a promessa de mais 15 anos de vida. Manassés começa a reinar quando tinha 12 anos de idade. E Ezequias viveu mais 15 anos. Então, Manassés só foi concebido ali após essa profecia. Ele começa a reinar com 12 anos, uma criança. Mais 12 anos, né, um pré-adolescente, já deveria saber os princípios. E eu digo para você, meu irmão, se tem uma fase em que nós precisamos dedicar a ensinar os nossos filhos, é durante os seus primeiros anos. Determinada fase da adolescência, a gente já não tem mais influência nenhuma sobre os nossos filhos. Seu caráter já está totalmente formado. Então, enquanto é criança, nós precisamos inculcar sobre Deus, falar sobre Deus, falar realmente o que os nossos filhos precisam temer, a quem eles precisam buscar. E preste atenção, meu irmão. Os nossos filhos, se eles forem educados no caminho do Senhor, se eles forem inculcados a respeito daquilo que eles precisam temer e servir, pode ter certeza que eles não conseguirão se desviar desse caminho, o caminho estará dentro deles, habitando, ainda que eles saiam aparentemente da presença de Deus, os ensinamentos irão com eles onde eles forem. Estarão ali errando, mas lembrando do caminho que foi ensinado. Tudo indica, meu querido irmão, que Ezequias disse, já que eu tenho 15 anos de vida, eu vou preocupar comigo. A gente vê um ponto de mudança na vida de Ezequias, o seu egoísmo, quando ele disse, olha, que bom, não vai acontecer nos meus dias, então eu vou viver em paz. Irmão, ele não sabia o que estava para vir, porque assim como Ezequias foi um homem mais temente a Deus entre os reis de Judá, Manassés foi o mais tenebroso, o mais terrível, o mais obscuro de todos os reis. Para vocês terem uma ideia, Manassés, ele começou uma idolatria generalizada. Tudo o que Ezequias fez, ele fez. Ele, por exemplo, construiu altares aos deuses pagãos dentro do templo, erigiu altar a Baal, a Asterote. A Bíblia vai dizer que ele serviu todos os exércitos do céu. Ele queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios, com feiticeiros, com pessoas que tinham aí contatos com os mundos dos mortos, que era extremamente proibido. Ele profanou o templo em que Deus colocou o seu nome. Ele não fez caso do nome de Deus. Eu vou dar um exemplo pobre aqui para os irmãos entenderem o que é isso. Quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso significa que quando Deus nos coloca responsabilidades, irmãos, tenha certeza disso. A quem é muito dado, muito será cobrado. Vou dar um exemplo pobre. Quando você está trabalhando para uma empresa e você está com o uniforme daquela empresa, você representa. Dependendo do seu comportamento, você vai ser demitido por justa causa, porque você não atingiu os padrões que aquela empresa exige. E aí eu quero dizer para você que nós representamos Deus. Deus colocou o seu nome naquele templo, naquela casa que foi profanada, e hoje Deus coloca o seu nome sobre o seu povo. Quantas vezes, irmãos, nós não agimos de acordo com aquilo que Deus espera de nós, e portanto nós profanamos o nome do Senhor, como fez Manassés. Manassés queimou o seu filho. Olha, irmãos, e não para por aí. O Senhor tinha feito uma aliança, olha, eu vou colocar o meu nome aqui para sempre. Manassés não fez caso disso, adorou todos os deuses, era um indivíduo aberto a qualquer tipo de Deus. Ele ignorou o que Deus havia feito com o seu pai. Vamos lembrar que, uma observação importante, Ezequias viveu todas as lutas quando Manassés ainda não era nascido. Por isso, meu irmão, as lutas são muito importantes. As lutas fazem parte da nossa jornada. Não queira fugir delas. Diga para Deus, Senhor, todas as provas, todas as lutas que o Senhor tem para mim na sua agenda, eu digo amém. Porque dias fáceis formam homens fracos, homens frágeis, homens que só buscam os seus próprios interesses. Ezequias viveu dias difíceis. Ezequias era filho de Acás. Ele viu o que significava se afastar do Senhor, meu querido irmão. Ele viu o que era isso, o que era se afastar do Senhor. Então Ezequias decidiu de todo o coração buscar ao Senhor. Quando Manassés nasceu, o reino estava tranquilo, ele não teve oposição. E aí ele viu um Deus que exige do seu pai lá um comportamento de temor, um comportamento digno, um comportamento que é dirigido por leis, por mandamentos, por diretrizes que o Senhor traz. E ele foi após os deuses dos povos, porque os deuses dos povos não passam no reflexo do que há de pior dentro do ser humano. E ele, como um adolescente, na pré-adolescência, parece que seu pai não dedicou em fazer conhecer o Senhor, Manassés foi após tudo aquilo que a sua carne pediu. E ele, de fato, pecou muito contra o Senhor. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 16,
que ele derramou muitíssimo sangue inocente. Além de tudo, era perverso, mau. Nós não vemos aqui em 2 Reis a história completa de Manassés, nós vamos ver em Crônicas, então não vou antecipar, porque é uma história bonita, para mostrar a graça e a misericórdia de Deus. Mas só para dizer para você alguns detalhes, o reinado mais duradouro de Judá foi o reinado de Manassés. Então, olha, irmãos, tomem cuidado, cuidem da sua sucessão geracional. Tem muita gente achando que vai poder viver da maneira que quiser, porque afinal de contas o seu pai e sua mãe foram muito fiéis ao Senhor. Talvez isso passou no coração de Manassés. Ele, eu posso fazer o que quiser, porque eu conheço a história, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que teve misericórdia do meu pai, dos antepassados dele não foram tão bons assim, então ele abençoa a gente de qualquer forma, então eu vou fazer o que eu quero. Olha, meu irmão, não é bem assim não. Não pensa que você, vamos dizer, vai subindo para o céu de carona, não tem isso. Não pense você que você não tem responsabilidade como cristão, porque o seu avô foi pastor, porque a avó foi uma serva de Deus, porque a sua mãe é muito cristã, porque seu pai é um homem de Deus. Não, meu irmão. Assim como os pais não pagam, os filhos não pagam pelos pecados dos pais, os filhos também podem até contar com a misericórdia de Deus, com a aliança de Deus disponível, mas cada um deve fazer o seu compromisso de temor ao Senhor. Quem confessa Jesus e anda retamente, o Senhor tem um compromisso com ele. Mas aquele que nega Jesus diante dos homens, Jesus diz claramente que também vai negá-lo diante de Deus. Isso não significa que o Senhor vai nos rejeitar, nos lançar fora, como a própria história de Manassés vai mostrar para nós, que o Senhor é misericordioso até com os Manasséses da vida, né? O Senhor é misericordioso. Nós vamos ver lá em 2 Crônicas que esse homem vai se arrepender, Deus vai ter misericórdia dele, mas precisa se arrepender. Poderia ser diferente? Poderia, mas ele escolheu o pior. As piores escolhas ele fez, e por isso ele vai ser disciplinado. Os profetas disseram para ele o seguinte: olha, ô Manassés, já que você está fazendo isso, a Bíblia vai descrever Manassés tão ruim como pior do que os amorreus. Ele foi pior, presta atenção, ele conseguiu ser pior do que os povos que habitavam ali naquela terra. Então Deus diz assim, Deus compara Manassés com Acabe. Acabe é o esposo de Jezabel que reinou no reino de Israel. O reino que aqui já não existe mais porque havia sido levado cativo para a Síria. Outros povos da Síria vieram habitar a região de Samaria e aprenderam a adorar o Senhor e seus deuses e viraram os samaritanos, os que são chamados samaritanos. No entanto, Judá ainda existia, mas Manassés prova a Deus, Manassés tenta ao Senhor, Manassés ele brinca com Deus e Deus diz assim: o mesmo cordel que mediu Acabe, o mesmo prumo da casa de Acabe, eu vou colocar, o mesmo cordel de Samaria, o mesmo prumo da casa de Acabe eu vou colocar sobre você, Manassés. O que está dizendo é, não tem diferença do reino sul para o reino norte. Vocês todos se desviaram dos meus caminhos. E o prumo significa o nível, né? O prumo ali era o que media o nível. Era um instrumento de medida na construção. Portanto, aquilo que indicava o prumo de Israel, indicaria também a consequência vinda aqui ao reino de Judá. E a consequência seria a mesma. Porque o cordel de Samaria mostra que Samaria foi sitiada, tomada, e foi levado cativeiro. Todas as pessoas ali do povo, pelo menos as pessoas mais importantes, ficou para trás apenas a escória da sociedade. Toda a sociedade foi levada embora para outra terra, para uma outra terra. Israel passou a ser habitada por uma nação, por pessoas de outras nações. E Manassés, por causa do seu pecado, ele vai pagar um preço altíssimo. Ele vai ter um filho, ele vai morrer. Nós não vamos entrar no assunto do seu arrependimento, vamos deixar lá para 2 Crônicas. Mas ele vai morrer para provar que ele é mau. O seu filho chama Amon. Sempre nós vemos na Bíblia nomes homenageando a Deus. E nós temos aqui Amon, que vai andar no caminho do pai. Amon era o nome de um deus pagão. Homenageando Manassés, resolveu homenagear um deus pagão. E Amon fez jus ao nome, andou em todos os caminhos do seu pai e morreu. E na terceira geração, como havia sido dito, né, que se levantaria aqui este homem, nós vamos ver no capítulo de amanhã, há uma profecia específica sobre Josias como reformador. Então há uma profecia sobre Josias nas Escrituras e, como prometido por Deus, Josias então, ele vai se levantar, filho de Amon, mas vai ser um homem que teme ao Senhor e que faz o que é reto aos olhos do Senhor. Eu só queria dizer para você, meu irmão, então, para aplicar essa palavra ao seu coração, o seguinte: você que é pai, você que é mãe, você que é avô, participa da criação aí do seu neto, você, meu irmão, você tem a responsabilidade de cuidar da sucessão geracional. Não coloque a culpa na igreja, não coloque a culpa nas pessoas. Eu já vi muitas pessoas dizendo: olha, meu filho não está na igreja hoje por causa do pastor, meu filho não está na igreja hoje por causa da igreja, por causa das pessoas. Para com isso. Tudo isso é bênção, ajuda, mas é só ferramenta. O dever de ensinar a amar o Senhor vem dos pais. Que Deus nos ajude nessa obra tão importante, tão essencial. Aliás, não é só importante, não é só urgente, é essencial. Para tudo que você está fazendo, meu irmão, se for preciso, para você ganhar a sua família. Não perca a sua família por nada. Não perca a sua família por nada. Ezequias deveria ter gastado os anos que o Senhor lhe deu para fazer de Manassés o melhor homem que ele pudesse.
porque a maneira de nós estendermos a nossa vida na terra é através da nossa descendência, meu querido irmão. Como eu falei e repito, não se preocupe em deixar bens materiais. A minha experiência mostra que pais que se preocupam em deixar apenas bens materiais para o seu filho, deixa algo que vai ser uma desgraça na vida da família. E isso eu não estou querendo dizer também, meu irmão, que você não deve se preocupar, que você não pode deixar nada. Não é isso. Mas os filhos vão aprender com o exemplo dos pais. Geralmente vão pisar nos mesmos passos. Então um pai ganancioso vai gerar filhos gananciosos que vão acabar brigando ferrenhamente por causa de herança. E aí as pessoas naturalmente ficam sendo menos importantes do que as coisas. A gente passa a valorizar mais as coisas que as pessoas, e não é a vontade de Deus. Deixe um legado. Se você puder escolher, deixe para o seu filho memórias que ele não pode apagar, memórias de tempo de qualidade. Viaje com seu filho, converse com ele sobre coisas espirituais, fale para ele todo dia que ele existe para servir o Cordeiro. Não deixe ele ter outra impressão. Fale com ele, meu filho, tudo que você vier a ser é para o Cordeiro de Deus que morreu por você. Se você for médico, advogado, engenheiro, empresário, pastor, missionário, qualquer coisa que o Senhor te colocar, tudo é para o Cordeiro, é para o Cordeiro. Mas não só diga, meu irmão, dê esse exemplo. Meu maior sonho é o dia que eu não estiver mais aqui, de alguma maneira permanecer entre a minha descendência. Não para minha glória, mas para a glória daquele que me chamou. Saber que eu estou lá com o Senhor, já descansando, aguardando a ressurreição. No entanto, a minha descendência aqui continua ainda a colher reflexos daquilo que eu plantei lá atrás, porque eu cuidei da minha sucessão geracional. Você não foi chamado apenas, meu irmão, para poder colocar filhos biológicos no mundo, mas você também foi chamado principalmente para esse propósito, gerar filhos espirituais. Que Deus abençoe toda a nossa descendência. Deus nos abençoe para que a gente deixe um legado maravilhoso, para que a gente possa impactar a vida dos nossos filhos com o nosso testemunho, que nós possamos conduzir os nossos filhos ao Senhor, para que por muitas e muitas e muitas e muitas gerações eles sejam abençoados, como foram os da casa de Judá por amor a Davi. Meu irmão, deixa essa mensagem aqui de coração, pedindo a Deus que abençoe toda a sua casa, e amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo, para fecharmos aqui a semana, e com mais um capítulo, o capítulo 22 do segundo livro dos Reis. Um grande beijo e até mais.